Muito bem, pessoal. Agora a gente tem a terceira forma de se fazer uma pergunta, que na verdade ela é junto à terceira e à quarta forma, porque elas só diferenciam uma coisa. Só que vamos colocar entre terceira e quarta para que vocês saibam fazer essa divisão mais certinho. Então a terceira forma de se fazer uma pergunta, ela começa com a why word, que são aquelas 6 palavras que eu passei para vocês no começo da aula. Se vocês não se lembram, olhem no caderno de vocês que vocês devem ter tomado nota e vocês também sabem porque toda a aula fala sobre elas. Desculpa. Essa terceira forma ela é configurada da seguinte forma. Ela utiliza uma why word, o auxiliar, o sujeito da frase, o verbo que também é não conjugado, porque essa regra ela nunca muda. Sempre que você tiver um auxiliar na frase, o verbo não se conjuga. Então, ó, verbo não conjugado, assim como naquela primeira forma que a gente utiliza o auxiliar, e o restante da frase livre. Então, vamos construir aqui uma pergunta. Vou colocar where. Where do you study English? Where do you study English? Vamos só observar algumas coisas nessa frase aqui. Primeira, a why word. O que significa o where? Where é onde? Where do you study English? Onde você estuda inglês? Então é uma forma simples, a gente utiliza essa forma também muito, desde eu acho que da aula 15, um pouco para frente. Então essa forma aqui, aquela forma que foi a primeira forma que eu passei para vocês, que começa com auxiliar, elas são as formas que a gente mais vai usar até o final desse livro nosso. Porque elas são as formas mais fáceis. E o nosso livro ele é um livro de inglês básico. Então a gente vai ver mais essas formas do que aquela com o verbo to be e do que a próxima que vai ser a quarta forma. Alguma dificuldade, pessoal, com essa forma aqui de pergunta? Se vocês tiverem dificuldade, ou se eu não esclarecer ela no vídeo, mandem para mim no grupo ou mandem para mim lá no insights do meu WhatsApp, que eu respondo vocês. Se é que esse vídeo não esclareceu, qualquer coisa vocês voltam o vídeo lá desde o começo que eu expliquei a forma. Então, ó, percebam, no que essa forma aqui, essa terceira forma, diferencia da primeira? Única e exclusivamente essa why word que está aqui. Só isso que ela diferencia. Beleza? Vamos para a quarta forma agora. Muito bem, pessoal, agora estamos aqui com a quarta e última forma de se fazer uma pergunta. Percebam, ela também começa com uma why word. Por isso que eu falei para vocês que a terceira e a quarta forma elas são praticamente a mesma, porque elas só vão diferenciar aqui, ó, no verbo to be e obviamente no verbo se ele vai ser conjugado ou não, dependendo se você está utilizando o auxiliar ou não. Mas ó, a quarta forma ela começa com uma why word, que são aquelas palavras que eu passei para vocês no começo da aula. Ela é seguida do verbo to be, conjugado, obviamente, o sujeito da frase e o restante da frase livre. Por que eu não coloquei aqui o verbo mais o restante? Porque ela não tem auxiliar na frase. Então, o verbo, se ele vai estar conjugado ou não... Aliás, o verbo ele vai estar conjugado ou não mediante o sujeito que a gente colocar aqui em cima. Que a gente colocar nessa frase. Ok? Mas... isso daí, a gente só vai conjugar esse sujeito, aliás, esse verbo que vier depois do sujeito, mais pra frente. Isso daqui é complicação que a gente não precisa ter agora. Por isso a configuração dela vai estar mais simples pra gente, só que ela também não vai fugir no futuro. Então vamos começar aqui fazendo uma pergunta com essa configuração, ó. When, o que significa when? When are you free? When are you free? Se vocês não sabem o que significa free, pessoal, é livre. Não, quando que você tem tempo livre, nesse caso, seria essa tradução aqui que eu quero passar para vocês. When are you free? Agora vamos supor, pessoal, vou propor um desafio para vocês, vou dar um tempinho, daí vocês mesmos resolvam. Se eu quiser fazer outra pergunta aqui, só que com o sujeito he, construam uma frase com esse sujeito aqui.
Pode ser livre, eu vou construir uma aqui para vocês, mas eu quero saber se depois vocês veem se encaixa gramaticalmente corretamente. As que vocês fizeram. Eu vou dar 3 segundos porque vocês pausam o vídeo e daí vocês falam. Ok? Se você pausou o vídeo, agora já vai ser a hora da resposta. Eu vou começar com where. Where is... Perceba, por que eu coloquei o he aqui? Por que isso pra mim... por que eu falei pra vocês fazerem a frase sozinho? Porque eu queria que vocês percebessem que o verbo to be ele vai ser conjugado diferentemente para cada sujeito. Então perceba, para o sujeito you, a conjugação do verbo to be é are. Para a conjugação do he, she, it, a conjugação vai ser is. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Esse é o perigo da pergunta que tiver o verbo to be nela. Vocês têm que saber como é que se conjuga ele. Então, por exemplo, se eu quiser que você construa uma frase com o sujeito I, eu, qual que vai ser a conjugação do verbo to be? I am. Então aqui vai ser am. Entenderam? Se eu quiser que vocês utilizem o sujeito they, eles, qual que vai ser a conjugação do verbo to be aqui? Vai ser are, they are, ok? Então é esse o cuidado que vocês têm que ter agora nesse momento. Então eu vou construir essa frase aqui, se bateu com a de vocês, beleza? Se não bateu, o que eu queria de vocês é isso daqui, ó, conjugação correta. Tá bom? Então, ó, where is he working? Ó, esse daqui é o verbo work. Perceba que tem um ing porque ele tem noção de continuidade. Isso daí é um outro tempo verbal que a gente vai aprender mais pra frente. Não se importem com isso agora. Mas a tradução dessa frase aqui, ó, where is he working? É onde ele está trabalhando. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a quarta forma. Eu vou apagar a lousa. Então, agora eu coloquei aqui 3 frases, 3 perguntas prontas para você em português. Porque eu quero que vocês traduzam ela mediante agora os novos aprendizados que a gente adquiriu com essa aula. Então, na verdade, se vocês forem ver, essas frases aqui elas são bem simples. É para vocês saberem elas bem rápido já de tradução. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês, além de traduzirem essas frases para o inglês, eu quero que vocês localizem, eu quero que vocês identifiquem qual é a forma de pergunta que a gente está encaixando em cada pergunta dessa. Então, por exemplo, essa primeira pergunta aqui, ela é a forma número 2 e ela quer dizer tal coisa em inglês. Entenderam? Ó, vou ficar deixando a luz aqui livre para vocês. Pausem o vídeo, respondam para mim e voltem só quando vocês tiverem respondido. Beleza? Bom, agora que você já pausou o vídeo, é muito estranho fazer isso. Eu acabei de falar para vocês pausarem. Vamos lá. Vou traduzir para vocês e depois a gente vai localizar em qual forma que a gente está fazendo essa pergunta. Eu acho que todas são a mesma, eu devo ter cometido essa gafe. Você, então, ó. Não. Are you in... Nossa, eu odeio school, cara. Que palavrinha chata. Eu acho que é assim que escreve. Are you in school? Percebam, pessoal, como é que a gente vai construir essa frase? Ó, tem verbo to be na frase? Tem, aqui, ó, está. O verbo ser e estar. Então, ó, ele vai aqui para frente. Porque na configuração da frase começa com o verbo to be. Se você quer transformar uma pergunta que tem verbo to be nela, o verbo to be ele tem que ir no começo da frase. Então, ó, to be, mais o sujeito, você, you, in school. Are you in school? Ok? Na aula que a maioria das pessoas faltaram, foi só 3 pessoas, eu tive uma conversa bem longa com as 3 pessoas que foram sobre esse in aqui. Porque algumas pessoas me falaram assim, are you at school? Eu vou deixar esse debate mais para a sala, mas é interessante, pessoal, que vocês percebam que aqui é in e não at. Tá ok? Depois na aula me cobrem isso daí, porque se eu esquecer eu não vou fazer mesmo. Lembrem. Vamos por essa segunda frase aqui, ó. Tem verbo to be na frase? Tem, ó, aqui, ó, está. Vai lá para frente então. Só que, ó, ele está configurado no sujeito ela. E como é que eu configuro? Qual que é a conjugação
do verbo to be para ela é is. Is she in school? A mesma coisa da frase de cima, né? Is she in school? Está ela na escola? Tradução literal, mas ela está na escola seria a forma correta de se traduzir essa frase, se entender ela. E essa última aqui, ó, tem verbo to be na frase? Tem. Por que eu coloquei só verbo to be na frase? Porque eu quero que vocês saibam conjugar aqui, ó. Porque quando tiver um verbo to be na frase, vocês não podem simplesmente sair traduzindo, vou colocar o verbo na frente. Não. Vocês precisam olhar qual que é o sujeito da frase para que vocês saibam qual que é a conjugação correta. Então, ó, está tem verbo to be, beleza, então ele vai lá para frente. Mas qual que é o sujeito? O sujeito é ele. Qual que é a conjugação do verbo to be para ele? Is. Então, ó, is he in... Não, is he here? Não precisa de on, nem at, nem in. Is he here? Pessoal, espero que vocês tenham conseguido todas essas traduções aqui, feito corretamente. Principalmente, o que eu queria com essas três frases? Que vocês soubessem identificar a conjugação correta do verbo to be, para vocês colocarem aqui, ó, na frente. Certo? Dá só mais uma pausa, Fer? Pera aí, não dá ainda. Porque eu vou só explicar para vocês quais dessas 4 formas são formas de afirmação, ou seja, perguntas afirmativas, e quais dessas formas são perguntas informativas. Ok? Só vou apagar a louça e já volto. Vai. Show. Voltamos aqui, pessoal. Apagamos a louça. Agora a gente só vai diferenciar para vocês quais são as formas, as configurações que determinam uma pergunta afirmativa, uma pergunta de afirmação e uma pergunta de informação. Eu acho que a partir do momento que vocês já assistiram essa aula, vocês já devem supor qual que é uma pergunta de afirmação e qual que é uma pergunta de informação. Mas vamos colocar aqui só para que vocês tenham tomado nota aí na lousa quais são essas formas. Então, pessoal, a forma 1 e a forma 2, a primeira forma lá e a segunda, elas são perguntas de afirmação. Por que elas são perguntas de afirmação? Vamos se lembrar aqui, a primeira forma é aquela forma que ela utiliza o auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo não conjugado, mais o restante da frase. Então, por exemplo, do you study English? Do you study English? Se eu te perguntar, do you study English? Você pode me responder, yes, I do, ou no, I don't. Sim, eu estudo, não, eu não estudo. São perguntas afirmativas porque você pode me responder simplesmente yes ou não. Aliás, yes ou não. Se eu pergunto para você, do you study English? Você pode falar yes. Do you study English? No, I don't study English. Então são perguntas de afirmação, perguntas mais simples que você pode responder de bate-pronto, sim ou não. Agora, perguntas de afirmação são a terceira forma e a quarta forma. Por que elas são perguntas de informação e não de afirmação? Porque a terceira forma, se vocês se lembrarem, ela é aquela forma que eu começo com o I word, o auxiliar, o sujeito, o verbo não conjugado e o restante da frase. Então, se eu pergunto assim para você, where do you study English? Where do you study English? Percebam, I word, auxiliar, sujeito, verbo não conjugado e restante da frase. Where do you study English? Vou falar mais lento para que vocês entendam. Where do you study English? Tá ok? Então, você pode me responder essa pergunta com sim ou não? Where do you study English? Yes. Ou where do you study English? No. Não faz sentido nenhum, pessoal. Então, essas são frases que você precisa me passar uma informação. Where do you study English? I study English at church. Eu estudo inglês na igreja. Então percebam, eu preciso passar uma informação para você. Na quarta forma, que a gente tem que utilizar a I word, o verbo to be, mais o sujeito, mais o restante. Vamos supor se eu pergunto para você assim, where are you working now? Onde que você está trabalhando agora?
Você não pode falar nem sim nem não para essa frase, né, para essa pergunta. Você tem que passar uma informação para ela. Eu estou trabalhando na Trigo, eu estou trabalhando na IL, estou trabalhando sei lá onde. Então, essa é a diferença, pessoal, entre perguntas de afirmação e perguntas de informação. Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Esse é o final da aula. Por favor, se você tiver dúvida, não hesite em pedir para mim. Se tiver alguma parte da aula que vocês viram aí, que tem algum erro, ou que tem alguma parte mal explicada, manda para mim. Léo, não entendi essa parte. Léo, você não esclareceu tal coisa no vídeo, que eu vou explicar para vocês. Não deixem passar isso daqui batido, porque assim, algumas aulas atrás, quando a sala estava inteira presente, eu ensinei para vocês a forma correta de se responder respostas completas. E eu falei para vocês que agora a gente já não vai mais ter resposta sim ou não. Quero resposta completa. Mesmo para perguntas afirmativas, que você pode responder com sim ou não, eu não quero mais só sim ou não, eu quero inteiro. Se eu pergunto para você, do you study English? Eu não quero que você fale sim ou não, eu quero que você fale yes, I study English. De preferência que vocês falassem assim, yes, I study English at church, ok? Respostas completas. Então, a gente nunca vai conseguir fazer uma resposta completa, satisfatória, se a gente não souber a estrutura da pergunta antes. Se eu não souber que uma why-word transforma uma pergunta numa pergunta interrogativa, uma pergunta de informação, eu não vou saber responder ela corretamente. Ok? Então, essa é a importância dessa aula de hoje. Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande. Muito obrigado pela atenção e manda uma mensagem lá. Valeu, obrigado.